próximos. E como eu tinha falado no início, né, a marca Murilo Borges só se consolidou através da confiança e a parceria dos clientes. Né? Então, assim, eu sou muito grato a cada um, né, que eu fotografei, a cada família que eu fotografei, que eu registrei, pela confiança que eles depositaram no meu trabalho. E principalmente quando eu iniciei na fotografia aqui em São João, né, porque eu já fotografava em outras cidades, fotografo hoje em outras cidades também, mas aqui em São João é um caso muito especial, porque aqui eu consigo criar mais vínculos, né? Ver aquela criança que eu fotografei quando era bebezinho, hoje crescendo, uma moça de 15 anos que eu fotografei alguns anos atrás e hoje podendo fotografar o casamento. Então, essa conexão, né? E essa base desse trio, né? Que é a família, amigos e família. Então, é muito importante, né? E só que isso só se sustenta se a gente tiver um outro olhar, um outro cuidado, que é o espiritual. Então, se a gente não tiver Deus, né, presente na nossa vida e em todos os momentos, né? Às vezes a gente procura Deus e essa conexão, né, espiritual só no momento de dor. Só que a gente sempre tem que estar firme em todos os momentos, seja quando a gente está acordando ao nosso deitar. Então também tem essa consciência e essa rotina minha de sempre estar agradecendo, sempre estar me fortalecendo minha fé. Porque sem Deus a gente não consegue caminhar. Beleza. Murilo, a gente está chegando no final, mas já tive o prazer, a honra de encontrar em alguns momentos com você, sua mãe. E é impossível não notar, né, o carinho que você tem com ela, cara, e o carinho que ela também tem com você. Como é que é o nome da sua mãe? Joana. Quem é a dona Joana para você, Murilo? É uma pessoa que eu sei que tem aí muito do Murilo hoje. Sim. A gente nota no olhar, já tive a oportunidade de observar, a gente observa. Para você ter uma ideia, você nem pensava que eu já observei algumas vezes, em alguns momentos, alguns eventos que você estava lá com a sua mãe. Eu vi ela conversando com você conversando com ela, e a gente sente aquela energia, né? Aquele carinho, aquele olhar de ternura, aquele jeito, aquele torcer um pelo outro, né? Sim. Quem é a dona Joana para você, cara? Minha mãe, né? Ela é tudo para mim. Ela é a base de tudo que eu sou hoje. Eu agradeço pela minha mãe. Então foi muito difícil, né, a minha criação, porque meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Então isso há 42 anos, né? 41 anos atrás, né? Uma mãe solteira, ela era muito julgada. Então não foi nada fácil para ela, né? Se vendo quase que sozinha, né? Solteira e com uma criança para cuidar. Só que ela desempenhou esse papel com muito amor, muita dedicação, muita ternura. Então, hoje eu sou muito grato a cada passo que ela deu, a cada ensinamento que ela me passou. A corrida também foi através dela que eu comecei a ter gosto. Porque ela pratica também, Sim, ela pratica, ela corre. Legal. Dona Joana, parabéns, dona Joana. Exemplo, hein? Prática de esporte dando exemplo para muita gente. Ela está com quantos anos? Ela está com 65 anos. Olha só, 65 anos na prática de esporte. Parabéns, dona Joana. 65 anos. E ela corre assim, todo dia. Hoje ela é aposentada, né? Ela é professora e hoje ela é aposentada, então hoje ela tem a possibilidade de correr praticamente quase todos os dias, treinar. Várias vezes ela sobe ao pódio para ganhar na faixa dela, né? Olha, então ela se dedica muito. Que legal. Mas ela sempre foi do esporte. Ela já fez capoeira, ela já fez Muay Thai. Então ela sempre foi uma pessoa ativa. E hoje, né? Hoje eu falo até com os pais também, que o exemplo dos pais é o que o filho vai refletir isso no futuro. Então, assim, com a visão, né, que minha mãe teve de praticar esporte, de fazer uma alimentação saudável, de se dedicar, eu aprendi isso com ela, né? Não aprendi de uma hora para outra, principalmente na fase da adolescência, a gente, né, quer fugir um pouco desse contato, desse exemplo.
Então, assim, eu não gostava de correr em rua, só que depois cresci, né? E depois, quando eu comecei a correr, eu já tinha 30 anos. Então, 30 anos. Então, demorou um pouco para eu começar a correr. De ouvir os conselhos da mãe. De ouvir os conselhos da mãe, Mas aí eu comecei a correr, peguei o gosto. Então, assim, minha mãe hoje ela é a base de tudo, o meu exemplo. Sim. E é meu amor. Tá explicado, então, né, Dona Joana? Dona Joana é uma senhora bonita, com todo respeito, linda, assim, esbanja saúde. Tá explicado, então, onde a Dona Joana toma água, né? Ela toma água no esporte. É por isso que a gente tem que praticar esporte. Fazer essa prática aí para realmente ter uma melhor idade e desfrutar disso, né? Desfrutar de uma melhor idade aí com prazer, livre de muitas dores, de alguns incômodos que a falta de esporte pode ocasionar. Isso é complicado. Murilo, última pergunta. É uma pena, o bate-papo com você tá legal aqui, tá bom demais. Mas a descoberta do TDAH e a importância do autoconhecimento e o tratamento. Fala um pouco disso pra gente. A última pergunta. Então, a descoberta do TDAH tem 7 meses que eu estou fazendo tratamento. Mas eu já me reconhecia um pouco diferente desde a minha infância. Tanto quando eu cheguei no terapeuta para fazer a análise, né, que eu já me via um pouco diferente, a primeira coisa que ele perguntou foi sobre a minha infância. Então, assim, e é um assunto muito amplo para eu só generalizar, e coisa que normalmente a gente faz, a gente generaliza, falando assim que o TDAH é aquela criança que não presta atenção, aquela criança inquieta, impaciente, nervosa, então que não consegue se concentrar. Então era um combo disso tudo. Só que um pouco mais também, porque assim como falei, a gente não pode generalizar só nessas questões. Sim. Ela é muito mais ampla. Então sempre quando me perguntam sobre o TDAH e como foi a minha descoberta, eu sempre falo, sempre eu falo assim, quando você desconfia que tem o TDAH, sempre procurar um psiquiatra. Sim. Porque o psiquiatra que vai poder fazer a análise mais assertiva e te dar o diagnóstico. Então, assim, ou para o seu filho também, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes tem pais que ficam na dúvida se o filho tem, não tem, percebe uma diferença nele, ou está passando por uma dificuldade muito grande, coisa que minha mãe passou, só que na época não sabia muito disso, né? Não tinha esse nome de TDAH. Então, o TDAH antigamente, quando eu era criança, era aquela criança que causa irritabilidade nos adultos, que sempre fica perguntando, que não tem paciência. Né? É o famoso elétrico, exatamente isso. Então, assim, aí vai minando essa criança, né? Os adultos, né? Então, sempre procura, assim, antes de você começar a perder a paciência com seu filho ou com seu aluno, então, procura uma pessoa, um profissional, né? Eu faço terapia com psicólogo já desde criança, eu sempre fiz. E só que fui diagnosticado, comecei a ter essa percepção que eu era diferente, olhando ao meu redor e fazendo essa análise interna mesmo. Então, assim, aí eu vi que eu tinha uma situação diferente e procurei um psiquiatra, né, que é o Dr. Arthur, um excelente psiquiatra que hoje já atende aqui em São João. Dr. Arthur, um abraço, doutor. Gente boa demais, profissional. É muito profissional. E então, assim, ele poderia dar, né, ou outro psiquiatra poderia dar mais exemplos, né, e ser mais assertivo nesse assunto. Mas o que eu posso falar hoje sobre a minha experiência foi isso. Eu comecei a me ver diferente, muito diferente, né, fora do normal, mas desde criança comecei a olhar o entorno e daí, com um psicólogo, eu fui procurar um psiquiatra, que foi o Dr. Arthur. E nisso ele diagnosticou, ele afirmou que eu tinha TDAH, comecei o tratamento e no primeiro dia, é incrível, assim, parece que é um milagre. No primeiro dia do tratamento, eu comecei a sentir os benefícios. Olha, que legal. E qual que é o benefício? Realmente é silenciar a mente. Só o fato de você começar a se entender também é 50%, né? É 50%. Você se acha, se encontra e se entende, sabe por que você tem essas diferenças. Você aprende a lidar com as diferenças. Com certeza. Mas não só... porque eu já tinha essa percepção também da minha diferença. Sim. Só que além de entender a sua diferença, é te dar mecanismos e um suporte para você
viver com aquela diferença. Então essa é a diferença, assim, você viver e procurar a melhor situação. Só que assim, porque sem o tratamento eu me via como se eu não tivesse uma perna. Sim. E a pessoa fala assim, levanta e anda. Com o tratamento eu não tenho uma perna, isso simbólico, não tenho uma perna, tô com uma bengala e vou e ando com aquela bengala. Sim. Então de uma forma simbólica, é isso que eu vejo com o tratamento. Ela te dá possibilidades, ela te dá ferramentas para você viver, conviver em sociedade, conviver no trabalho, né? Então, hoje meu trabalho é 40% fotografando e a outra parte é editando. Então, assim, para eu me concentrar, ficar sentado numa mesa, olhando um monte de fotos, e não só fotos, mas organizando a empresa, então eu tenho que ter a mente tranquila. Sim. Então o diagnóstico e o tratamento do TDAH me possibilitou essa transformação tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional também. Que legal. Murilo, bom demais te receber aqui, cara. Foi uma honra muito grande te receber aqui. Eu observo seu trabalho já tem muito tempo. Você é um cara jóia demais, você é muito querido aqui em São João. Isso não é eu que estou falando não, tá, gente? Você pode ir nas redes sociais desse profissional aqui que você vai ver que tem um carinho muito grande pela cidade por ele, um reconhecimento, uma identificação com o trabalho que o Murilo desempenha há anos em São João, 12 anos aqui em São João. É um cara que não é só trabalho, não é só o fotógrafo, é o CPF, né? O indivíduo chamado Murilo Borges. É alguém que é parceiro, é amigo, é alguém que não faz mal para ninguém, sempre parceiro, né? Você vê o Murilo andando pelas ruas, sempre praticando esporte, sempre portando equipamentos ali, para lá, para cá. É um cara muito focado, um cara na dele, vive uma vida de paz com todo mundo, um incentivador do esporte, de registros. Então, uma honra muito grande, cara, te receber aqui. Estou assim feliz de ter te recebido aqui, de ter ouvido a sua história. Sei que é uma história bonita demais, uma história linda. Um cara que contribuiu com muitos registros e tem uma trajetória aí fantástica. Para a gente foi um ganho, para a Conexão foi um ganho. Tenho certeza que tem muita gente assistindo agora nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também na televisão. Alguns deixaram lá os comentários, alguns já curtiram, gostaram dessa entrevista, desse bate-papo aqui. E, cara, espero receber você outras vezes aqui pra gente conversar, trocar ideia, porque as coisas mudam muito rápido, né, Murilo? Daqui uns dias, esse cenário aí de fotografia, de corrida, maratonas, esse cenário que você é envolvido. Gostaria de te receber aqui pra gente te ouvir de novo, ouvir as mudanças, ouvir as novas conquistas. Você tá indo agora para essa maratona de Juiz de Fora, quem sabe a gente não senta quando você voltar. Sim. Foi um bate-papo tão legal, uma interação aqui bem interessante. Seria uma honra te receber aqui de novo. Obrigado por ter participado desse podcast. Liberdade de Expressão, um dos podcasts mais assistidos aqui da Conexão. Obrigado por ter vindo, cara. Rony, eu que agradeço, né? Foi uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, conversando com todos da Conexão TV. E é muito bom, né, compartilharmos ideias, compartilharmos experiências, né, porque é através dessa conexão que a gente pode crescer, que a gente consegue crescer, né, e a partir do momento que a gente contribui, né, seja com uma dica, seja com uma informação, seja com a experiência da nossa vida, a gente cresce também junto. Sem dúvida. Então, assim, eu também gostei muito de estar aqui. Pode me chamar, né, e convidar sempre quando quiser. Vai ser uma alegria estar com vocês aqui. E é muito bom, né, essa participação. Estar aqui, poder mostrar um pouco mais do meu trabalho. Sim. E todos aqui de São João, né? E eu tenho ciência, né, que a sua transmissão, né, não fica só aqui em São João, né? Fica na região toda e hoje com a internet, né? Ela tem um alcance muito maior do que aqui só da região. Sim. Então, assim, que esse bate-papo, né? Atravesse fronteiras, né? E
E possa ajudar que possa pessoas, ajudar né? pessoas, né? Até a questão de TDAH que você sim. trouxe agora aqui, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Não só na questão do TDAH, mas também na questão da fotografia, isso. Né? Que assim, que possibilitar pessoas que pensam em entrar nesse ramo da fotografia, né? Que assim, todos têm essa possibilidade. Sim. Né? Eu era adolescente, eu lembro que a fotografia, ela sempre me causou um desejo, né? Só que eu via muito distante transformar aquele desejo, aquela vontade em profissionalizar aquele sonho. Então era mais um desejo assim, eu gosto da foto, eu gosto do registro, mas eu nunca vi isso possível. Sim. E hoje, assim, eu poder falar para as pessoas e mostrar, né, com a minha vida, que todos têm acesso e podem se tornar um fotógrafo, pode transformar o sonho dela num campo profissional, né? Então, que eu puder ajudar e que eu puder levar essa informação, eu sempre estarei aqui. Murilo, fala pra gente, quem está em casa nesse momento, gostaria de lidar com registros, né? Casamentos, aniversário, gostaria de ser fotografado, gostaria do seu trabalho. Como é que faz para te conhecer, para entrar em contato com você, para te ter um casamento, um aniversário, rede social e telefone de contato, tem? Tenho sim. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, a rede social é Murilo Borges Fotógrafo.